Fala, nação! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo vamos acompanhar a bancada da ESPN Brasil direcionando ali, os jogadores livres de contratos no futebol brasileiro. O Zinho, que tá aqui, surpreendeu com as suas escolhas. Inclusive, eles falaram qual seria o destino do zagueiro Davi Luiz nesse cenário ao qual eles irão debater. Os créditos vai para o canal da ESPN Brasil. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles debateram sobre os jogadores livres de contratos no Brasil. Roda aí, produção! E a NFC agora fala dos jogadores que estão sem clube, jogadores brasileiros à disposição no mercado. E aí, coloca na tela aí como é que vai ser a brincadeira aqui pra gente explicar as regras. Brincadeira tem regras. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Existe uma seleção de jogadores que a gente fez aqui que estão sem clube. E a gente vai dividi-los em categorias. Dá pra colocar o touch na tela, espelhadinho, pra gente explicar como é que vai ser? Vai ser assim, ó. A gente pode colocar esses jogadores que estão aqui. Vou repetir. Walter, Felipe Melo, Davi Luiz, Vitor Cuesta, Mariano, Marcelo, Fernandinho, William, Eduardo Vargas, Luiz Adriano e Diego Costa nas seguintes categorias. Vão para times. Caberiam em times que brigam por Libertadores, e aí a gente está colocando os que estão classificados, do Botafogo até o Bahia. Brigam por Sul-Americana, do Cruzeiro até o Grêmio, na tabela de classificação. Brigam contra o Z4, brigaram contra o Z4 na última temporada. Ou servem para quem acabou de subir ou não valem a aposta. Então são 5 lugares para a gente definir onde iriam esses jogadores. Muita categoria, hein? Eu também achei muita categoria, mas foi ideia minha. Vou começar no Walter. Eu acho que o Walter tem mercado. Zinho, eu vou com você aí pra gente começar pelo goleiro. E o Walter? Caberia em que time? Em que tipo de clube? Em time que subiu. Acabou de subir. E o Zinho já foi logo que lá pra brigam trás. para não cair. É? Eu acho que o Walter cabe... É o time que acabou de subir. Os times que acabaram de subir são Mirassol, Sport, Ceará e Santos, né? Eu acho que ele tem vaga em time que tem potencial de sul-americano, porque o Walter é um baita goleiro. Então a gente Walter já é um baita puxa goleiro. de volta pra cá. E você, Silas? Eu acho que ele caberia também num time que brigaria por Sul-Americana, mas eu acho que esses times que brigam por Sul-Americana, a tendência é valorizar a garotada mais nova. Um pouco de experiência, bons goleiros, mas mais novos. Então eu voto para um time que esteja subindo também. E outra, Ceará, time bom, Mirassol, time bom. Quem foram os outros dois? Ceará, Mirassol, Sport e Santos, né? E o próprio Santos, quer dizer, alguns são vitrines muito grandes. O Mirassol está chegando agora. Para vocês é melhor que ele caberia melhor num Mirassol, num Sport? Acho que o Mirassol talvez é o que tem menos expressão, né? A primeira vez que eu jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas Sport, Ceará, é mais do que num Juventude ou num Bragantino, que são os times que brigaram para não cair na última temporada? Brigaram para não cair até a página 2, né? Porque eles ficaram... E não se classificaram para a Sul-Americana, né? Porque tem mais gente que brigou para não cair. O problema para mim é o seguinte, qual é o time que precisa de um goleiro? Dentre esses. Eu acho que assim, não tem tantos times que precisam... Estou falando time que está na parte de cima da tabela. Não precisa. Que a gente está falando ali... que está na Libertadores, os 6 primeiros. Que está na Sul-Americana. Esses times, assim, fica reduzido o espaço para o Walter. Ele é bom goleiro, já com uma certa idade. Por isso que eu acho que é mais para utilizar a experiência dele. Então vai sempre para esses times, ou que estão brigando para não cair, ou para quem subiu. Eu botei para quem subiu, né? Para dar essa segurança. Se for para um time que não subiu, eu acho que pode até ter endereço, que é o Sport. Eu acho que o Sport precisa dar uma reforçada no gol. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Não acabaram de subir. O Walter interessa a quem precisa de experiência. Porque ele vai para jogar, anos, né? Ele não vai querer ir para um time para não jogar. E para jogar, eu acho que caberia nessa situação. Para um Atlético, por exemplo, mineiro, que não vai jogar coisas grandes. Ele, como um segundo goleiro, seria mais
para ele, Não é ele interessante, preferiria né? Tudo... muito mais ir para um time que acabou de subir, que vai estar com a pilha toda e ele ali vai jogar, né? Com certeza. Então, Cilinha, já que você pegou a palavra aí para fechar o Walter, já abre o Felipe Melo pra gente. Cara, esse aí tem Vou a ver... repetir as categorias. Para quem briga na Libertadores, para quem briga na Sul-Americana, contra o Z4, acabou de subir ou não vale a aposta? Esse aí para mim é um vencedor nato para mim. E tem uma liderança como poucos. O Felipe Melo, né? Uhum. Cara, esse aí eu sou fã desse cara. E eu acho que o peso que ele tem num vestiário, ele estando bem, eu acho que ele colabora muito. Então, eu acho que para a Sul-Americana, eu acho que o Felipe Melo caberia. Aí poderia ter ficado no Fluminense, né? Que já está lá. Quero ouvir vocês também. Zinho, vou aí em você para te ouvir. 41 anos está o Felipe Melo. Então, cara, o Felipe Melo jogou comigo, né? A gente foi campeão em 2003 no Cruzeiro. Começou no Flamengo, vi começando no Flamengo. É um amigo, é um cara que eu gosto muito, né? Mas acho que pela idade, assim, aqui eu sou um comentarista. Não tem esse negócio de amizade. Felipe Melo, você me desculpe, Felipe Melo, você é meu amigo. Mas, cara, eu não apostaria. 41 anos, não sei. Fisicamente, teve contusão e tudo. Eu tô pensando como um diretor de um clube. E aí? Cara, no máximo era pela experiência dele, um time que acabou de subir para dar Acho um bom lugar. Uma liderança dentro de um grupo. Mas legal, eu acho que fica complicado apostar. 41 anos, já está com a idade muito alta. Sim, é porque tem a ponderação, né? Assim, o Fluminense como um todo foi mal na última temporada. De fato foi, o Fluminense não foi bem, tanto que brigou ali até a última rodada para não ser rebaixado, acaba beliscando uma vaga de Sul-Americana. Mas o Felipe não apareceu como Felipe, assim. Não sei no vestiário, porque é a parte que a gente não acompanha, mas no campo, Pascoal, Ele foi até expulso algumas vezes do banco de reservas, né? Pois é, e ainda tem o pacote Felipe Melo, né? Eu acho assim, para time que subiu, se você precisar de um cara, às vezes você precisa de um capitão. Time que sobe, você precisa organizar o time. Mas o capitão tem que jogar, né? Você precisa de um cara porque existem vários tipos de capitães. Sim. Né? Tem os capitães que se impõem pela palavra, pela força, pela vitalidade. Tem os que se impõem pela qualidade de jogo. Tem os que nem se impõem. Mudos, eles são capitães. Sim. Não precisam se impor, né? Às vezes, só a presença dele já é o suficiente para entender que chegou o capitão. Então, eu acho que um time que precisa de alguém que vai organizar isso tudo, que tem esse poder de olhar nele e saber que ele é um organizador, como o Davi Luiz também. Mesma coisa do Davi Luiz. Tem esse potencial de capitão, de um cara que é organizador e tal. Eu acho que o Felipe Melo, com 41 anos, eu só o contrataria, eu estou olhando como Zinho, como analista, como se fosse um dirigente, né? Para um time que subiu. Não seria uma queda de estímulo muito grande para ele? Cara que ganhou tudo. Aí é o viés do jogador, né? Ele tem o direito de aceitar ou não estar nessa situação. Vocês lembram que teve aquele problema com o William? Mas eu te confesso que se eu o Silas voltou em quê? O Silas voltou em quê? Num time de Sul-Americana. Sul-Americana. Então, aí eu vou te dar a minha visão. Se eu tô aqui em algum desses times como gestão, não, porque eu tô com vocês. Eu acho o risco, assim, eu tenho uma admiração pela liderança. Então, você botou para acabar de subir? Mas eu acho, porque eu tô com vocês, para quem acabou de subir, não foi isso que vocês dois disseram? Eu sim. Não, eu botei não vale aposta. Você botou não vale aposta? Então eu entendi errado. Eu também entendi errado. Eu também entendi errado. Eu entendi errado. Eu achei que era no time que tinha acabado. Não, eu falei, gente, 41 anos não é fácil para apostar. Eu falei. Mas eu vou com o Pascoal nessa. Até pedir desculpa. Eu vou com o Pascoal nessa porque, assim, a menos que ele vá ser um líder no vestiário, que eu acho que ele tem uma importância muito grande, apesar do pacote, às vezes, de ser desequilibrado, ainda não acho que é um cara que não mereça uma chance. Eu falei isso, Dani, porque o Samuel Xavier passou Natal com a gente. Não esse, o passado. Quando o Fluminense vai lá jogar contra o Real Madrid, né? Sim. Não, contra o City. Chegou a jogar contra o City, contra o Manchester City. E aí o William Bigode teve aquele problema, que ele teve um problema lá com criptomoedas. Com a criptomoeda e tal. E o Samuel Xavier falou assim para mim, professor, o Diniz deu a chave
do vestiário na mão do Felipe Melo. Não, beleza. Ou seja, então, assim, é uma importância grande. Por isso que eu falo, se de repente sai daqui, time campeão da Libertadores, campeão da Recopa, Supercopa contra a LDU, Recopa, e de repente você vai para um time... isso vai depender muito dele. Então, mas é porque aí a gente não pode ignorar o que aconteceu nesses 365 dias entre uma coisa e outra, né? Com 41 anos, será que ele quer ainda? Não, mas aí é o viés do jogador. A gente está pensando aqui como dirigente. A caneta está na sua mão, Paulo. Se fosse para botar em algum lugar, eu botaria ele num time que vai jogar Sul-Americana, para ele ser o cara do vestiário também. Pro Zinho não vale mais a aposta. Eu e Pascoal, a gente acabou colocando voto no mesmo lugar. Então, por enquanto, 2 para times que acabaram de subir ali pela experiência que tem. A gente está botando mais a experiência do que a bola. E aí, assim, acho que entra aqui o Davi Luiz. O Davi Luiz, por mais que ele seja um jogador já com uma certa idade, tem 37 anos, o Davi, a minha visão é que ele está à frente dos outros 2 e em lugares para ser contratado. Assim, o Felipe, para mim, ainda cabe num time que briga por Sul-Americana. O Davi Luiz, para mim, ainda cabe num time que briga por Sul-Americana. Acho que é um zagueiro experiente que ainda tem uma boa forma física, contribuiu para o Flamengo nos momentos que houve necessidade. Já oscila. Não é para jogar todos os jogos, mas a minha visão é que ele brigaria por uma Sul-Americana. Vou no camarote ali. Vai, Zinho, quero ouvir você. E eles que desempatem. Eu estou entre Libertadores e Sul-Americana para o Davi Luiz. Porque fisicamente eu acho que ele está muito bem. Sim. Pelo menos vídeo que ele está postando, treinando, rapaz, para impressionar mesmo. Está conseguindo o objetivo, né, Tetra? Tem uma liderança muito positiva, não só com imposição dentro de campo, mas fora de campo. Vocês lembram o que o Rodinei falava dele? Sim, que mudou a carreira dele. A ascensão do Rodinei foi muito... Ele acreditou muito ao Davi Luiz. Porque os times que estão na Libertadores estão com zagas de nível muito bom. Então fica difícil para ele entrar. Sul-Americano, vou na Sul-Americana com o Davi Luiz. Eu também. Para jogar, né? Para chegar e jogar. Eu também. Para chegar e jogar, eu acho que ele chega e joga. Talvez não 80 jogos, talvez não 70 jogos, mas assim, é um cara que se você souber dosar, tem muita coisa para entregar. Eu apostaria para Copas no Davi Luiz. Não precisa jogar o Campeonato Brasileiro inteiro, né? Se o objetivo do time da Copa Sul-Americana é ganhar a Sul-Americana, ele faz parte desse perfil. Eu acho que ele enquadra perfeitamente. O Davi Luiz tem muito potencial ainda para ser explorado, como zagueiro, como líder, como jogador, até de meio campo, que joga como volante também. Mas eu vou ficar com o jogador de Sul-Americana. O Bahia vai jogar Copa Libertadores. O Bahia joga Libertadores, desculpa. Não, quando o Zinho falou Libertadores ou Sul-Americana, eu, por exemplo, eu vejo um jogador que tem muita representatividade. Davi Luiz. Muito. Com relação à arbitragem. Vou colocar ele aqui só porque já são 3 votos, mas eu quero te ouvir. Eu acho que ele caberia também. Não. Posso mudar? Maria vai com as outras, né, cara? Vou com o Silas. Você vai na Libertadores. 2-2 vai ficar. Não, ficou 2-2. Aí o que vai acontecer? Vou com o Silas. Porque ele lembrou que tem o Bahia. Ele joga no Bahia. Porque se você colocar... No Corinthians ele jogaria? Também. Pra mim, jogaria. Joga. Pra mim, jogaria e jogaria bem. Agora, acho que ele jogaria porque a cobrança no Corinthians é absurda. E o jogador, ele... Não, mas eu tô pensando em quem tem lá hoje, tá? Não. Eu digo assim... Célix Torres, o jogaria no lugar do Kaká? O André? O André. O André Ramalho. E jogaria no lugar do Kaká? Quantos anos tem o Kaká? O Kaká acho que tem 26, 28. Então, aí você tem que ver a questão de depois... Mas o Kaká também o Kaká... Entendeu? Eu acho que o Kaká não tem porte para jogar no Corinthians. E acho que o Davi tem. Mas a gente não falou ontem Então, para você, aqui... ele seria um primeiro reserva. Igual ele estava no Flamengo. Eu acho que o Davi, por exemplo, diferentemente do Léo, que estava no Vasco e foi pro Atlético Paranaense, diferente do Caio Paulista, sem um bom quarto zagueiro do lado dele, o Vanderlan sem um bom quarto zagueiro do lado dele. Eu acho que o Felipe Luiz, mesmo com a experiência... O Davi Luiz. Eu fiz a mesma coisa. Mesmo com toda a experiência que ele tem, você coloca ele num Bahia, dá um outro zagueiro muito bom do lado dele e 2 laterais que segurem um pouco, ou 2... Porque aqui a gente não tem costume de segurar lateral. Ou 2 volantes que dê uma proteção para a zaga
boa, o Davi Luiz, ele voa. Onde ele jogar, para mim, ele voa. Porque 37 anos... Eu jogo de zagueiro também. Então... Assim, Eu não quis falar nada. Você não tem tamanho pra isso, Zinho. Você é baixinho igual eu. Mas pra mim, o Gabriel Magalhães, lá no Arsenal, eu quero pegar no pé do Silas. Foi meu jogador no Avaí. Gabriel Magalhães. O que ele melhorou, tendo laterais zagueiros e volantes que protegem ele. Então, eu acho que esse tipo de jogador, nessas competições que são muito exigidos, cara, se você tem uma zaga ali... O Volpi no São Paulo foi criticado o tempo todo que teve aqui, mas a culpa não era dele. A zaga do São Paulo era horrível e não tinha volante. Quando colocou zaga e volante, olha o Rafael aí, depois de muitíssimos anos, é um cara que fala, esse aí pode assim, não estar à altura do Rogério Ceni, nem o que o Rogério Ceni ganhou, mas todo mundo gosta do Rafael como goleiro, tanto que está renovando o contrato lá também no São Paulo. Tá, pera aí que eu tenho 11 aqui pra botar em algum lugar. A Mini vai ter que desempatar esse, então é isso. O Pascoal mudou de ideia também, Não, Sul-Americana. Sul-Americana. E eu tô na Sul-Americana junto com o Pascoal, a Mini desempata esse. Tem uma galera Pascoal, aqui pra gente falar. Liga por Sul-Americana. Muito obrigado. Ó, a Mini veio com a gente, hein? Muito obrigado. A Mini veio com a gente. A gente vai em ordem ou a gente vai lá pra... Não, Pascoal vamos em tava ordem, doido pra vamos em mudar. ordem aqui. Vamos em ordem. Eu também já fiquei mordida aqui, tentada a mudar, mas tudo bem. O Felipe, o Davi, toda hora, né? Davi Luiz, Felipe Luiz, a gente troca um pelo outro. Mas o Davi Luiz, com 37 anos, ficou ali num lugar legal. E o Cuesta? Vamos tentar agilizar um pouquinho, senão O Cuesta vai ter não foi bem no mundo. Bahia. O Cuesta não entregou, né? O Cuesta teve uma boa passagem no Botafogo, né? Mas boa, né? Boa, também acho. Boa. Mas Boa boca murcha, boa. Boca murcha, boa. Mas ele não foi bem no Bahia. Não, se esperava muito dele, até em termos de liderança, por isso que o Silas falou do Davi Luiz no Bahia. Mas eu acho que o Cuesta é para time que subiu, para ter um pouco de liderança dentro lá. Então, eu colocaria num time hoje brigando para Z4. Eu acho que ele caiu... A expectativa em cima dele caiu muito, até porque veio a idade também. Veio a idade, não entregou no Bahia, no Inter ele começa bem, mas não entrega. Então, eu colocaria ele hoje num outro lugar, assim. Que também é importante a experiência, também é importante tudo isso, mas que almeje outras coisas, assim. Para mim, o Cuesta estaria num brigando contra o Z4. Para o Pascoal, para quem acabou de subir. Silas. Para quem acabou de subir também, Dani. Para quem acabou de subir? Vocês não estão querendo ninguém para brigar contra os rebaixamentos, porque vocês sabem como é que é duro, né? No meio do futebol, tá? Entendi. Zinho, e você? Eu não apostaria. Ih, rapaz. Então, eu fui para brigar com o Z4, o Zinho não aposta, e vocês dois para brigar para subir, né? Quantos anos tem o Acabaram de Cuesta? subir. 30 aí? Vamos checar para vocês. 36, Ali, já ó, tá faz ali, ó. 36. Tá ali, 36 anos. 36, tá ali, é verdade. É. Bom, entrou aqui, tá bom. Vai fazer 37, E o né? Mariano, hein? Zinho, vou começar com você, o Mariano. Cara, o jogo que ele fez quando ele entrou contra o Botafogo tinha que ser titular do time. Seguro e não foi. demais, né? É que tinha o Milito lá, né? Queria jogar com 3 zagueiros. Qual a idade que tá o Mariano? Esse eu não 38. sei. 38. Não sei a 38. idade dele. Meu 38? vizinho. É meu vizinho lá. Não apostaria também não, pela idade. Jura? Lateral direito é uma posição tão difícil. Não que eu quero mudar o seu voto, Então só tá, ponderando. então você me convenceu. Você me convenceu. Briga pelo Z4. E aí, Silinhas? Conhecendo o Mariano, se ele não for para um time que ali, ó, pelo menos que jogue uma Sul-Americana, e nem diria para ser titular não, para estar num grupo desse com um objetivo, para mim ele para de jogar. Para mim ele não vai nem querer. E você, dirigente desses times que brigam pela Sul-Americana, daria uma chance a ele? Eu levaria pelos 2 jogos que ele fez contra o... Pelo jogo, no jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, ele vai expulso até. Mas ele joga pra caramba. E depois, no jogo que ele entra na final, ele vai muito bem também. Se ele tivesse entrado logo que o Gregory vai expulso, o Atlético Mineiro teria sido campeão. E você, Pascoal? Pascoal fez uma cara... Eu boto ele num time que vai brigar contra o rebaixamento. Começou bem o Mariano. Quando ele subiu, foi lá com a gente lá no Guarani. O Zinho foi para quem acabou de subir ou para quem briga pro Z4? Meu irmão, ele Carlos, que descobriu o Mariano. Z4. Z4.
Então eu vou aqui com vocês. Vamos botar o Mariano aqui. Pascoal, você ganhou o direito de começar a falar de Marcelo, Pascoal. Eu não apostaria. Eu também não. Somos 3. Ih, rapazinho, então você vai falar aí do Marcelo, mas ele já entrou aqui, ó. Libertadores. Mudança radical. São os extremos. Você contrataria o Marcelo hoje para Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo? São Paulo não tem nem lateral. Está negociando com o Wendel, São Paulo. Eu confesso a vocês que, assim, para mim foi uma questão de postura na volta ao Brasil. Claro que, tecnicamente, não tem o que se discutir, mas também na lateral já não estava entregando mais tudo isso. E aí começa a ser utilizado no meio, depois acaba indo para o banco. Então, eu acho que, infelizmente, hoje o Marcelo... Sim, o que ele tem? Experiência, liderança, vitória. Quando você usa isso contra o seu próprio time... Ele jogou mal a Libertadores pelo Fluminense. Não, 2023. peraí. Então, mas é porque aí Foi eu vou mal. falar pra você a mesma coisa que eu falei pro Silas aqui. A gente não pode excluir 2024 da conta. Senão, se for assim, o Gabriel de 19... Mas também não pode excluir e o 2023. fulano de não sei quando... A gente tem que Ele lidar... não teve um relacionamento bom com o Mano Menezes. Pra você, só essa questão? Eu não sei. Assim, a briga dele ali foi com o Mano Menezes. Não foi com o Fluminense, com a torcida. Ele estava chateado no momento, perdeu a razão, né? Foi mal a postura dele ali. Acho que o Mano não teve também uma sabedoria daquele momento de... Não colocava... Já discutimos isso, né? Eu acho que os dois erraram. Ele errou mais porque como atleta pago pelo clube, né? Ídolo do clube, tinha que engolir e depois falava com o Mano. Cara, pô, não precisa fazer isso. Faltando 2 minutos, você quer me botar? Pô, você não me dá chance, não me coloca, vai me... Tô fazendo uma leitura estando de fora. Sim. Acho que o Mano também contribuiu para o destempero dele. Mas o erro maior dele. Como atleta, ele tinha que respeitar o clube, né? Que ele é ídolo. Mas eu acho que ele tem potencial, tem qualidade, e eu não posso descartar o que ele fez em 2023, que está muito próximo, né? Aí veio contusões, veio uma queda de rendimento de todo o time, não foi só dele, Fato. foi de todo o time com as contusões. Ninguém... O Cano foi o mesmo? Não. O Ganso foi o mesmo? O Samuel Xavier foi o mesmo? O Martinelli foi o mesmo? O Keno foi o mesmo? Ninguém você pode chegar assim, pô, arrebentou esse cara que estava em 2023. E a gente está descartando eles para o Fluminense hoje? Não, eles Então, não. assim, na minha opinião, ele se cuidando ali, estando bem fisicamente, ele tem futebol ainda para render. E a qualidade que ele tem, os títulos que ele tem, né, o que ele pode acrescentar tecnicamente para um time, eu acho que ele tem condição. Silinhas ia falar alguma coisa do Marcelo. Ainda a gente tem que dar uma acelerada para dar tempo de todo mundo. É rapidinho. Vai. Eu acho que a ressaca pegou geral, como o Zinho falou aí, a ressaca pós-bicampeonato, né? Bicampeonato, Libertadores e a Recopa. Mas eu acho que o Marcelo não tem mais adrenalina, assim, nada que ele conquiste aqui no Brasil vai dar adrenalina que ele já teve uma vez. Então eu acho que ele não... Eu não apostaria mais, não. Olha o que eu tô fazendo, ó. Tô indo para outra ponta aqui do touch, porque o próximo nome é o do Fernandinho, e eu acho que eu sei o que vocês dirão. Quem quer começar? Fernandinho joga Libertadores tranquilo. O volante da qualidade dele é difícil de encontrar, o cara da liderança dele dentro de campo. O Atlético só, na minha visão, o Atlético cai também pela falta do Fernandinho. Cai também pela falta do Fernandinho. Então, eu acho que ele tem potencial para jogar Libertadores. 39 anos de idade. E aí, Silas? Eu acho também, agora, não pode acontecer como aconteceu no Atlético Paranaense, que sem o Fernandinho, ou seja, você tem que ter... Ele tem que ter um entorno, ele não pode estar sozinho. Ele tem que ser um cara que possa ser cuidado. Esse jogo aqui, vamos segurar ele. Lá no Atlético Paranaense isso não podia acontecer. Então, se ele vai para um time que joga Libertadores, mas que você possa contar com ele naqueles jogos complicados, com a liderança dele... Vou te falar que ele, num Fortaleza, ele brincava de jogar bola. Também acho. Do Bahia. E aí, Zinho? Do Bahia também brincava.
Está no mesmo patamar do Marcelo. As colocações que eu coloquei, que eu falei do Marcelo, de liderança, de títulos, do que fez pelo Manchester, o jogador que o que ele apresentou antes da contusão no Atlético Paranaense. É uma pena ele não permanecer no Atlético Paranaense. Eu acho que ele tinha que subir novamente com o time, até pela história que ele tem no time, né? Agora eu não sei quais foram os motivos, se quem está lá no Atlético não quis ele também, ou se ele que não quis jogar a Série B, mas eu acho que ele tinha que continuar no Atlético Paranaense para subir com o Atlético Paranaense. Mas tem potencial, tem liderança, caráter, um baita de um atleta para jogar num time na Libertadores. Boa, então todo mundo colocou o Fernandinho na Libertadores, porque eu concordo também. Para mim, o que separa os dois, e eu já fui muito fã do Marcelo em outros momentos, acho que é 2024, não só no campo, mas principalmente fora dele. William, Zinho, vou começar com você, William. O William que jogou, estava no Corinthians. Na Inglaterra. Depois voltou para o Fulham e agora está sem clube. Zinho, vou começar com você, William. Tem potencial para qualquer coisa aí. Também mas acho. Assim, vou botar na Libertadores também. Eu também. Vamos botar para a gente ganhar aqui, porque eu acho que o William, ele só sai do Brasil por uma questão pessoal e que ele estava correto, de segurança. Baita menino. Então vamos botar ele aqui. O William eu vi começar, isso aí Tem 36 anos, é mais novo, né? É um garoto espetacular. E o Vargas, Pascoal, que saiu do Galo agora? O Vargas, para mim, o Vargas só joga num time que está subindo, no máximo para brigar contra o rebaixamento. Eu não vejo o Vargas como esse jogador de expressão para jogar Libertadores ou jogar Sul-Americana. Infelizmente, não vejo. Nem na seleção chilena ele já é mais unanimidade. Malvadeza dos Pampas perguntou se você concordou. A gente concordou todo mundo de botar o William ali para brigar por Libertadores. Também, né? O Silinhas balançou a cabeça também. Sim. Não esqueci dele, não. Não. Desculpa, Pascoal, é só porque o Vini achou que eu Não, tinha para pulado mim, o Silas aqui. você está falando aí Do Vargas. O Vargas, para mim, ele no máximo joga em time que subiu. É mesmo? Acho que eu tenho uma expectativa mais alta, mas eu vou ouvir todos vocês. Fala, Silas. O Vargas ele faz o gol na final da Copa Libertadores e poderia ter saído como o grande herói do Atlético Mineiro, porque ele teve 2 chances de fazer mais 2 gols. Sim. E uma estava dada. Sim. Aqui o Alexander Barbosa bate cabeça com o Adrielso lá, a bola sobra para ele quicando. Acho que ele não deve jogar futebol, né? Porque se ele jogasse futebol, era só fazer aqui, tchau, adeus, viola, e 2-2 com um jogador a mais. E aí, na bola que o Mariano, que a gente citou aqui, dá para ele vai com a perna esquerda. Ou seja, então assim, eu acho que ele ficou... Eu daria uma coisa melhor para ele. Uma Sul-Americana? Uma Sul-Americana, Aí, eu acho que eu tô por aí, não sei. Zinho, você vai para onde, Zinho? Para eu pensar aqui se eu vou concordar com você ou não. Sul-Americana. Pela experiência dele para essa competição. Então ele vai entrar aqui na Sul-Americana. Então acho que... né? 35 anos. Eu acho que ele tem ainda coisas a oferecer. E eu gosto ele é aguerrido, né? Ele é um jogador aguerrido, eu gosto disso. Luiz Adriano, quem gostaria de começar? O Luiz Adriano eu não aposto, não. Não, né? No Palmeiras não virou, no Internacional não virou. Foi pro Vitória também, não vira, entregou. não acontece, não vira. Somos 2. Também não aposta mais. Eu também já não tenho mais expectativas. E você, Tetra? Vocês me convenceram. Então, para ninguém ir você não ir na aba de ninguém ter que te convencer, você vai começar o Diego Costa. E tomara que ele desminta nós 4, né? Tomara que ele, para onde ele for, que ele arrebente. Tomara. E a gente fala, bom, tomara que o Marcelo seja líder de equipe e jogue bola. Que não tomara que o Luiz Adriano falou, a gente possa comentarista hoje, não tem nada contra ninguém, mas Mas a minha expectativa não é claro mais que essa. Isso. Diego Costa, Tetra. Não, acho que time de Sul-Americana e de Libertadores, não, porque apesar que a posição dele e do Luiz Adriano, de centroavante, não tem essa fartura, né, no futebol brasileiro. Mas para jogar num time que briga para não cair e para um que subiu, o cara vai ter que ser o cara do time, o artilheiro, o cara que tem que jogar todos os jogos. Passa por ele essa responsabilidade pelo nome que eles têm, e eu não sei se eles estão com essa energia para isso. Tá entendendo? Por isso que eu botei o Luiz Adriano concordando com vocês, porque eu acho ele bom jogador. Foi muito bom jogador, mas não sei como é que tá
o ânimo, a motivação do cara para times de menor expressão, né? Eu acho que assim, fica difícil pro Diego também, que eu gosto dele, é centroavante, mas assim, um time que subiu, ter um centroavante ali, ele como uma referência, seria uma ótima. Eu não sei se ele vai querer, mas eu colocaria um time que subiu agora aí, ter um cara desse de peso ali na frente. O Luiz Adriano faz um campeonato gaúcho espetacular. O Diego Costa. O Diego Costa faz um campeonato gaúcho espetacular. Sim, aí se machuca. Flerta com as lesões, né? Aí ele se machuca, aí não consegue jogar, não consegue mais ter a sequência de jogo. Ele jogando centroavante, eu dou uma vaga para ele no time de Sul-Americana. É? Acho que não joga mais time de Libertadores, mas time sul-americano ele joga. E aí? Porque num time como o Vasco, por exemplo, que estava flertando também com o rebaixamento e o Ramon Dias falou não vai baixar, quem segurou a onda espaço, foi né? o Verratti, lembra? O Sim. Vegete lá, ele foi tudo, só que o Vegete é uma postura diferente de briga. É o que a gente está falando de... e o Diego ele Costa vai não aceitar, consegue mais mas entregar o isso, eu Diego... acho. Não? Eu acho que não consegue. Essa briga que o Vegete, por exemplo, entregou... Mas é que eu penso nele hoje como uma opção. Então eu concordo com o Pascoal. Numa Sul-Americana, a regra não é para jogar? É para jogar. Se for só... Então, é o que eu tô falando. Eu não vejo Não, mais como um Se for titular. para compor elenco, então eu vou mudar todos os meus votos. Não, claro. Não, se for... Não, eu tô falando euzinho. Eu não vejo mais como titular em lugar nenhum. É isso que eu tô O dizendo. Diego Costa, para mim, um time que subiu. Então você não aposta. Diego Costa, se for para jogar, então. um time que subiu. Acho que não. Como é que ficou aí? Peraí. O Eu, time que subiu, Sul-Americana. Sul-Americano. O Zinho foi para onde? Time que subiu. Eu vou com vocês no time que subiu. Então, na verdade, vocês vão no time que subiu, porque são 2 votos. Tá, no máximo um time que subiu. Aí eu acho que ainda dá. Ficou assim, então, ó. Brigam por Libertadores. Tem vaga. Fernandinho e William brigam por Sul-Americana. Nesse tipo de time tem vaga ainda o Davi Luiz e o Vargas. Para quem vai lutar ali embaixo para permanecer o Mariano, para quem acabou de subir, né? E aí acho que a experiência, a liderança, a gente está colocando Walter Felipe Melo, Vitor Cuesta e Diego Costa. E aí já não valem mais a aposta, segundo a nossa votação, Marcelo e Luiz Adriano. Tá aí, galera. E aí? Concorda, discorda com esses caras que estão livres no mercado? Você acha que ficou de bom tamanho, né, essa votação? Coloca aqui nos comentários, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal ESPN Brasil. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo para vocês, hein? Mais uma novidade. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!